vai Tá, estar agora, sempre faltando. legal, né? Vamos entrar, já que você começou a entrar aí, vamos entrar de sola, De né? O solo. que exatamente, É. né? Qual o caminho exatamente que a Adriana vem fazendo com as empresas familiares, tá? Em relação a se projetarem realmente para o mercado, né? De uma forma mais profissional, né? Qual é o caminho? Então, o caminho é primeiro fazer um alinhamento da sociedade, das pessoas que fazem parte do quadro societário. Fazendo esse alinhamento, tendo o entendimento do propósito da empresa e o propósito individual de cada um, porque as pessoas misturam e é bom saber separar. E as pessoas falam assim: ah, não, mas o meu propósito, quando você vê, olha para a empresa, ela tá o quê? O propósito dela tá como o propósito da empresa. E não, a empresa ela é uma vida separada da pessoa. Total. E muita gente não consegue entender isso. Leva, né? Leva aquela vontade toda de propósito para dentro da empresa. E precisa saber separar e ter um entendimento de cada um ali dentro. Porque quando você pega uma sociedade, as pessoas elas são diferentes e esse diferente traz complementos. Então eu tenho o meu irmão que ele é totalmente voltado para números, eu sou totalmente voltado para pessoas, para desenvolvimento, para crescimento da pessoa, do ser humano. Então, quando a gente olha assim para a gente é um complemento. E às vezes, lá atrás, durante muito tempo, a gente terminou esbarrando nisso. Por quê? Porque a gente não entendia que cada um tinha o seu talento, que cada um tinha a sua expertise. E conseguir fazer esse alinhamento, para quê? Para que a gente possa aproveitar o melhor as diferenças, trazendo elas como complementos. E quando você consegue fazer isso, o negócio deslancha muito mais fácil. Mas dá um, como que fala? Dá um salto quântico. Então, Eu imagino. fazendo esse alinhamento dos sócios, trazendo a consciência para eles de cada pecinha, o porquê que eles estão ali. Depois que você faz esse trabalho, a gente faz o trabalho dentro da empresa. Por quê? Porque aí é que tá. As pessoas elas levam o ser humano dela para dentro da empresa, com todas as dores, com todas as limitações, e ali fica aquela bagunça. Então, quando você olha, a empresa ela tem um potencial, mas ela não desempenha, ela não acessa esse Como que potencial. você consegue identificar? Como que a gente faz para identificar? Ou até mesmo como você começou a identificar na sua empresa isso? Então, na empresa, eu comecei a identificar a questão das linguagens. Então, as pessoas elas falam línguas diferentes. E quando eu não tinha entendimento de que existia essa linguagem diferente, era muito bagunçado. A gente conseguiu já hoje, assim, depois do trabalho que eu comecei a fazer em 2021, a gente teve de 2021 para cá não existe mais crise dentro da empresa. Da Você fala sua assim, empresa. não tem. Ah, o mercado tá ruim. O mercado cresce 2% o ano. A gente está a 26% todos os anos. Então, quando você tem esse alinhamento, tem essa clareza das funções, dos talentos, de você olhar para o outro e a pessoa falar uma coisa e falar assim, eu entendi o que ele quis dizer, mesmo ele não falando aquilo, você consegue ter esse ganho. E ter o que é o principal, né? A gente monta uma empresa para que ela continue crescendo ano após ano. Não é para ela ficar estagnada. E depois começou a fazer esse trabalho, o crescimento foi assim, como diz, exponencial. Eu imagino. Que na verdade, quando a gente faz também um trabalho dentro da empresa, né, primeira coisa realmente é identificar, né, o quadro societário, independente até de ser família Sim, ou não. Porque às vezes dois, três amigos se juntaram, né? Vamos abrir uma empresa. Aí, você manja um pouquinho mais de número, você fica no financeiro. Ah, você fala bem, fica no comercial. Ah, você é o cara do criativo, né? E é jogado assim, sim. né? E na verdade, em nenhum momento para ver realmente se aquele cara é o melhor cara pro financeiro ou é melhor contratar alguém de fora. Percebe? Porque a gente percebe que o quadro societário, principalmente empresas pequenas, eles se apoderam ali. Esse é meu.
Aí quando Sim. você fala, não é melhor trazer um cara de financeiro, um cara. Não, esse é meu. E eu acho que essa é a dificuldade maior que você talvez encontre dentro do quadro societário. E quando é família, então, é mais complicado ainda. Papai me colocou aqui. Foi Quando a gente, papai que me colocou aqui. Então, pô, eu não gosto, Hierarquia, né? eu não gosto disso, mas foi o papai que me colocou aqui. sim. Né? E é complicado isso. O HMI, ele facilita de você, né, ter pelo menos um raio-x, né, Não, da a pessoa com gente, MBTI. eu faço a avaliação pelo HMI. Mas o que acontece? Primeiro o passo é a mentoria, para fazer esse alinhamento e esse entendimento de um olhar para o outro e falar assim, o outro funciona daquela forma. Então, peraí. Igual tem pessoas que são mais emocionais, outras mais racionais. Tem gente que é totalmente emocional e insiste em achar que é racional, e não é. Ele é governado pelas emoções. Quando eu olho assim, eu falo, eu dou risada, mas. É o fleumático, ele explode qualquer coisa e ele é racional, né? Não é emocional. E aí o que acontece? A gente faz primeiro esse alinhamento de propósito, de entendimento de um pro outro, de limpar a visão de um com o outro. Por quê? Porque eles trabalham muito na projeção. Então, quando você começa a trabalhar na projeção, você não está enxergando o outro como o outro é de fato e você não explora o melhor que o outro tem. Então, quando a gente faz esse alinhamento, em uma das ferramentas que eu uso é o HMI, você consegue trazer essa limpeza na visão das pessoas, na percepção de um com o outro, e você consegue trazer esse alinhamento. Então, vocês estão olhando para o mesmo lugar e indo para a mesma direção. Às vezes, uma velocidade um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas esse alinhamento, antes de você olhar para a empresa, é muito mais importante do que você olhar diretamente para a empresa. Então, para mim, eu trabalho o primeiro passo, essa mentoria que se chama Legacy, que a gente faz esse alinhamento. Então, com esse alinhamento, você olha para o outro e vocês conseguem enxergar a potência do outro e ativar ela.